Maravilhoso, maravilhoso. Irmãos amados, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ficar em pé para lermos o texto da palavra de Deus. Nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno da sua mãe e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos e temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está nos céus. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Pai, traga a tua palavra ao nosso coração, para que entendamos com a nossa mente
e caia num coração fertilizado pelo teu espírito e possa produzir os frutos para a tua glória. Traga a tua bênção sobre aqueles que nos ouvem, nos assistem, tua bênção para a igreja aqui presente, que a tua palavra prevaleça em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Tem um mito, eu já disse isso uma vez aqui em nossa igreja, de que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, porque ele tinha medo de ser confrontado com os fariseus, ele era um mestre da lei, ele tinha vergonha, enfim, várias conjecturações que falam a respeito de Nicodemos. Mas não é verdade. É mito. Apenas. Nicodemos foi ter com Jesus porque era um tempo necessário à noite em que os mestres da lei sentavam-se para questionar, para perguntar, para aprenderem uns dos outros. Ele era um grande estudioso da palavra de Deus. No entanto, quando Nicodemos chega diante de Jesus à noite, num momento de calmaria, tranquilidade, não havia aquelas multidões que estavam rodeando Jesus, e Jesus, em todo o seu ministério com estas multidões, tinha lá os fariseus, os escribas, especialmente os fariseus que gostavam de questioná-lo em certas coisas da lei, para saber o que Jesus Cristo pensava a respeito da lei. E muitas vezes para pegá-lo em alguma quebra da lei. E nesse texto nós vamos ver que Jesus fala pelo menos em 4 confrontos com Nicodemos. Jesus está confrontando Nicodemos. E o primeiro confronto está aqui no texto do versículo 4 do capítulo 3, que nos diz: perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará ao ventre materno e nascer a segunda vez? Isto é, como pode um idoso, não vou chamar velho, viu, Cavique, em reverência a nós dois, vamos chamar de idoso, como pode um idoso voltar ao ventre da sua mãe e nascer outra vez? O velho, ou o idoso, ele não muda os seus conceitos, os seus valores, que ele aprendeu desde criança. De jeito nenhum. Não muda. Não muda. E eu lembro bem de um senhor, uma igreja que eu pastoreei, ele cuidava de carros na igreja, já bastante idoso, já faleceu. E eu fui expor a palavra de Deus para ele, pregar o evangelho, falar de Jesus. Ele falou assim: não, pastor, muito obrigado. Eu não quero não, prometi para o meu pai que eu nasci nessa igreja, vou morrer nessa igreja, eu não vou mudar de igreja. E várias vezes tentando falar e tentando convencê-lo e esperando que o Espírito Santo fizesse isso, e ele sempre relutando, embora tivesse ouvido muitas mensagens, porque não muda seus conceitos, seus valores. Ele aprendeu assim. O meu avô, minha família vai saber disso, o Barto, meu avô Barto, ele tinha umas coisas bastante interessantes. Eu estava indo para o ginásio,
já estudando no ginásio, e eu falei que o homem tinha ido à lua. Isso é mentira. Isso não é verdade. Aliás, existe até hoje pessoas que acreditam que o homem não foi na lua. Então não era só meu avô, não. Era muitos desses que questionam ainda até hoje. Não foi. Não foi. Nem possível. É impossível. Mas a televisão mostrou. Não fica olhando para a televisão, não. Isso aí é mentira. Uma vez eu falei para ele que a rotação da lua, da terra em torno do sol, ele disse: não. Josué, quando orou, o sol parou. Ia tentando mudar, falar, estava aprendendo as ciências, a geografia, e os astros, essa coisa toda, e querendo discutir com meu avô. Disse: não. Josué, quando orou, o sol parou, o sol que gira em torno da terra. E ele era, acho que eu puxei um pouco, bravo, austérico, estava bravo quando a gente colocava um outro conceito. Não muda. Não muda. Em casa, às vezes, meus filhos estão falando: pai, não muda. Não adianta, não muda. Não muda. Velho vai continuar com seus conceitos, com seus valores, né? A não ser que desça um anjo dos céus e diga, e não muda. Mas você tem essa questão do idoso, de não aceitar nada de novo. O velho, ele leva uma vida toda para aprender. E ele não troca o certo pelo duvidoso. Por exemplo, tira um homem lá da roça. Viveu a vida toda na roça. Curtindo, trabalhando, os animais e tudo mais. E leva ele para São Paulo e diz: agora você vai trabalhar lá na Sé, vai pegar o metrô aqui, vai até a Sé. Esse homem vai ficar doido. Doido. Ele não consegue adaptar-se. Então ele vai viver a sua vida toda, o seu restante de vida, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele... E Nicodemos está dizendo ao Senhor que não havia mais tempo, por causa da sua idade, ele voltar a ser criança, a ele ter outros conceitos a partir de ser criança. Então, é interessante como as crianças entendem a respeito de Deus. Nós temos aqui duas menininhas lindinhas, maravilhosas. Os outros já estão crescendo. Mateus já cresceu, já está quase na altura do pai dele. Já não dá para pegar mais o Mateus como exemplo. Mas nós temos a Mel e a Maria. A Mel e a Maria. Duas menininhas, engraçadinhas quando elas estão juntas. Tenta falar de a Trindade para a Mel e a Maria. Elas não vão entender. Elas não vão entender. Tenta falar da existência de Deus nos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Vixe, elas não vão entender. Porque são crianças. E o conceito que elas têm de Deus é um conceito daquele que cuida, de um pai presente. É um conceito de que a oração dela vai ser respondida com a sua ingenuidade, com a sua simplicidade toda, vai ser respondida. É esse conceito de criança que não se questiona se Deus vai ou não vai, se Deus está respondendo a minha oração ou não está, se Deus, enfim, as crianças sabem pedir algo para Deus e são respondidas. Por isso que o salmista
nos diz que nós temos que ser como crianças. E Jesus está falando que o reino dos céus, quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino. Nós vamos ter que nos libertar de todos os nossos conceitos de religiosidade. Eu sou salvo, eu vou para o céu, porque eu nasci num lar evangélico, porque Deus não está nem aí com o seu eu. Os nossos conceitos, eles devem ser revistos se Deus está nos ouvindo ou se nós estamos agradando a Deus. E Nicodemos estava cheio de conceitos teológicos. Ele sabia tudo de Bíblia. Ele era mestre, ele ensinava as Escrituras. No entanto, ele não sabia, ou sabia, mas não podia entender que o Messias viria e se encarnaria numa criança e viria pregar o Evangelho, o reino de Deus. Não era essa a ideia de Nicodemos. Aliás, não era a ideia dos fariseus. A ideia dos fariseus é que ele viria, um enviado de Deus, de uma maneira estrondosa dos céus, que os discípulos de Emaús, olhando para Jesus que tinha sido morto, ressuscitou, mas nós que pensávamos que fosse ele que redimisse, enganamos. Não foi ele. Ele morreu, é verdade que ele ressuscitou. Estavam confusos e Jesus teve que andar com os discípulos de Emaús para ensiná-los que era necessário. Discorre desde Moisés, isso todos os livros da lei, passa pelos profetas, era necessário isso. Entender isso. Você vai ter que mudar os seus valores, os seus conceitos de religiosidade, que religião não te leva para os céus. Ao contrário, muitos estão dentro das igrejas e vão para o inferno. Karl Barth falava isto, que pregava sobre o inferno e pregava sobre o reino de Deus. E meu professor Ari Veloso disse que Karl Barth mandou muitos seminaristas para o inferno. Porque começaram a ser incrédulos e era um homem santo. Tem que ser como uma criança. Por isso que o salmista nos diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas ou de coisas maravilhosas demais para mim. Assim como uma criança sossega nos braços de uma mãe, assim é a minha alma para contigo. Tem uma canção que reverendo Weber, que vai nos assistir, eu quero ser como criança, nos teus braços descansar. Quero ser como criança. Eu quero ter a ingenuidade de uma criança que crê no Deus Todo-Poderoso, está presente, não está ausente, e que atende às minhas súplicas, às minhas orações, e que conhece o meu coração e sabe o quanto eu dependo dele. Uma criança depende dos seus pais. Dependem dos seus pais. Jesus está dizendo isso a Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. E a palavra de Deus nos fala sobre crianças. De ensinar a criança, de aprender, de andar com elas, aprender os conceitos eternos de Deus. Mas também fala da nossa vida espiritual, que nós devemos crescer, sair desse estágio de criança e desenvolver. O primeiro confronto era nascer de novo, sendo velho. O segundo confronto de Nicodemos e Jesus, ou de Jesus com Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. Verso 6.
Que é nascido da carne é carne. Que é nascido do Espírito é Espírito. A nossa natureza humana, isso tem umas implicações bastante interessantes teologicamente. Se Jesus Cristo nos salvou, nos purificou de todo pecado, por que eu continuo sendo pecador? Continua. Continua. Primeiro porque quando Jesus Cristo morreu numa cruz por nós, ele veio, conforme Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5, como o segundo Adão. O primeiro Adão é a alma vivente. Então, o primeiro Adão, todos nós somos filhos de Adão. Nós somos filhos de Adão. E como filhos de Adão, todos nós pecamos. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós. E a natureza terrena veio habitar sobre nós, porque agora nós perdemos a eternidade. Perdemos o Éden, perdemos os céus. Lá no passado. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio como o segundo Adão, como alma vivificante. Adão era vivente, Jesus vivificante. Ele veio regenerar a nossa vida, o nosso coração. Regenerar é gerar de novo. Gerar em Cristo Jesus. Então a natureza terrena ainda continua. O que nos salvou foi da condenação eterna. Todos estavam destinados ao mundo, ao pecado, ao inferno, ao fogo eterno, ao juízo de Deus. E nós fomos salvos desta condenação. Por isso que lá no passado, um dia que o pastor Newton teve um encontro com Jesus Cristo, isso há muitos anos atrás, mais de 40 anos, para ser preciso, quase 50. E o dia que o Senhor Jesus me salvou, Ele anulou a condenação que estava sobre mim, mas eu continuei sendo pecador. Por isso que nós lutamos com o pecado. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E nós temos essa natureza terrena. Ele vai alencando lá uma imensidade de pecados. Prostituição, lascívia, desejo maligno, enfim, mentira, tudo que estão aqui dentro de nós, natureza terrena. Porque nós continuamos no terreno. E agora nós estamos em duas dimensões. Estamos no terreno como homens, criados na concepção de Adão. Somos da família adâmica. Estamos aí. Vamos nascer, vamos crescer, vamos envelhecer e vamos morrer. É a geração que está passando, vão passando. É um curso natural da nossa existência. Mas agora existe uma outra esfera, um outro patamar, uma outra dimensão, que é o espiritual. Que nós vamos sair desse estágio adâmico, deixar a nossa carne e vá apodrecer lá no cemitério, mas a nossa alma vai estar com Cristo. E quando Cristo voltar, nós seremos recriados em Cristo, recebendo um corpo glorificado. Ressuscitaremos para habitar para sempre com o Senhor. Então essa natureza terrena continua. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós temos que lutar contra ela. Eu não posso deixar que a prostituição, a malignidade, as coisas terrenas invadam o meu coração, a minha alma, a minha corrupção,
e vai tomando uma dimensão tal que eu vou caindo no pecado, vou cometendo os pecados e distanciando de Deus. Não, é cada dia lutando. O apóstolo Paulo diz: eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. É guerra, é uma guerra que se trava, que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, uma guerra constante, que eu vou usar os recursos de Deus, a oração, a palavra, para expurgar esses meus pecados, esses desejos malignos que estão presentes na minha vida. E Paulo diz: depois que você venceu o cramunhão lá, o Satanás, você continua firme, porque ele vai trabalhar diuturnamente para nos derrubar. Continua firme. Então, o pecado, nós temos que lutar. E Jesus está dizendo a Nicodemos que agora existe uma outra vida. A primeira vida é resultado do nosso pecado, que não tinha solução, agora tem. Somos perdoados, somos purificados em Cristo Jesus. Então ele está dizendo: agora você vai nascer de novo, você vai se fazer como criança para entender estas coisas, e você vai desenvolver a sua vida. Ele escreve lá em profeta Ezequiel, no capítulo 36, ele nos diz assim, Ezequiel 36, verso 26, ele nos fala assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós o espírito novo, tirarei esse coração de carne, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos estatutos, guardeis os meus juízos, e os observareis. O símbolo do batismo foi para dizer que Jesus Cristo mudou o meu viver. Agora sou nova criatura. Em Tito capítulo 3 diz: em quem também vós, depois de... falando outro texto, deixa eu abrir Tito 3, versículo... verso 5. Diz aí... o 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade ou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Jesus está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, não é você nascer lá da sua mãe novamente, não. Você vai continuar nessa natureza terrena até a sua morte. Mas agora você nasce do Espírito. Você é como uma criança. Você vai começar você vai crer no Senhor. Você vai começar a caminhar com Deus. E como criança Ele vai lhe ensinar todos os passos. Como nascido de novo. Como nascido de novo. Esse confronto
Foi duro para Nicodemos. Eu vou jogar todos os meus conceitos porque eu estava obedecendo a lei e obedecia, e que a lei me levaria para a eternidade. Não, a lei não te faz isto. A lei não te faz isto. A lei, ela só veio para dizer que existe o pecado e condenar o pecado pela própria lei. No terceiro confronto, ele vai falar sobre o terreno e o celestial. Versículo 12 de João 3. Versículo 12. Ele nos diz assim: se tratando de coisas terrenas, não credes, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está dizendo que a natureza nossa, humana, continua sendo, mas as espirituais estão acima. Acima. Lá em João, no capítulo 8, no verso 28, nos diz assim: disse Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que eu faço por mim mesmo, mas não falo como o Pai me ensinou. No 12, ele vai dizer no versículo 32: eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Primeiro da natureza que vai vencer, que ele nos dá a graça, o amor, a bondade para vencermos esta natureza. Esta natureza. Então eu vou sair do plano terreno para entrar no plano espiritual. E como é que Jesus desenvolve esse raciocínio com Nicodemos? Ele vai usar a serpente do deserto. Lá em Números capítulo 21, 9, o povo de Deus estava sendo picados, mordidos pelas serpentes abrasadoras. E Jesus vai falar sobre essa serpente que Moisés construiu no deserto, ou criou no deserto, colocando numa vara. E quando os israelitas eram picados por essa serpente, eles tinham que olhar para a serpente, o símbolo do pecado. Olha que grandeza. O símbolo do pecado. Olha para a serpente e vocês vão ser curados. Mas o símbolo do pecado que estava lá no deserto, Jesus está dizendo: eu vou ser como a serpente do deserto, que vou ser levantado. Levantado. Ele diz aí, no capítulo 12, ninguém subiu ao céu, versículo 14, de modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se a serpente, que era o símbolo do pecado, foi levantado no deserto para curar a ferida humana, Jesus seria levantado na cruz para levar sobre si as nossas maldições, os nossos castigos, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, e nos tirar do inferno, porque Jesus na cruz se fez como a serpente que cura, se fez pecado por nós. Esse era o confronto. Eu vou ser a serpente do deserto. Eu vou ser levantado, Nicodemos. Mas eu vou poder perdoar e curar, não as suas feridas só físicas, mas as suas feridas espirituais, glória a Deus. As suas feridas espirituais. Eu, Senhor, posso fazer isso. Por isso que eu vou morrer, eu vou para a cruz. Até então, Nicodemos não podia nem entender, porque esse fato não tinha acontecido. Mas Jesus está dizendo que ele seria levantado para atrair, para aqueles que olhassem para ele, fossem
atraídos pela fé. Esse é o confronto do deserto. Deserto da vida, deserto de uma vida inóspita, distante de Deus, distante de todos, um vazio no coração. Você não olha mais para a serpente, que acabou sendo ídolo depois, em Reis, 2 Reis 18, 4. Eles começaram a venerar a serpente. Mas Jesus está dizendo, eu sou aquela serpente. Símbolo do pecado. Vou me fazer pecado por vós. Por você. E você vai olhar para mim, ser atraído por mim, e a sua condenação será colocado nula diante de Deus, porque eu morri por você. Eu vou morrer por você. E esse morrer por você é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, serpente do deserto, na cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém, Doró? Glória a Deus. Tenha a vida eterna. Nasceu de novo. E o último confronto. E Jesus trava aqui com Nicodemos. Quarto confronto. É a luz e as trevas. Isso está no verso 19. E o julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Paulo diz que nós somos da luz, filhos da luz. E a luz dissipa as trevas. E aonde nós estamos, essa luz vai brilhar. Não vai ser ofuscada. Não vai ser apagada. Por isso que Jesus está dizendo sobre a luz, que Ele é a luz do mundo. E quem anda com Ele não vive em trevas. Nesse confronto, Jesus está dizendo, você Nicodemo, você viveu toda essa sua existência, toda a sua vida nas trevas, na obscuridade. Você não entendeu o plano de Deus que estava revelado desde Gênesis, a partir do capítulo 3, versículo 15, que é o protótipo do Evangelho. Que aquele que viria, pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a serpente, mas esta lhe feriria o calcanhar. Você não entendeu isso. E vocês estão achando que estão vivendo na luz, porque você está vivendo o Evangelho, vivenciando esse antigo Evangelho da lei, da religiosidade, das práticas, e que você quebra todos os mandamentos. Todos os dias estão quebrando os mandamentos. E quebrando um só, você está quebrando todos. Mas agora eu vim para cumprir a lei e para dizer que sobre você eu vou despejar da minha graça. Você vai nascer de novo, você vai ser nova criatura. E os teus conceitos e valores vão por terra. A tua religião, a tua religiosidade não vai lhe servir. Porque agora estou lhe apresentando o novo Evangelho, que começa nascendo de novo, sendo criança.
sendo criança. Mas este evangelho que eu estou anunciando, Nicodemos, está incluso aqui na palavra do Senhor desde a eternidade. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no Filho do unigênito do Pai, ele usa a expressão para Nicodemos dizendo, é o vento. É o vento que sopra. Aqui em nossa igreja tem uma praça muito bonita. Nesses dias de pandemia, ela fica lotada de pessoas. Muitos jovens, adolescentes, vêm aqui soltar pipas. E de vez em quando eu estou olhando aqui da minha casa, um dia as pipas estão indo para um lado, outro dia as pipas estão indo para o outro, outro dia as pipas estão vindo para o lado da igreja, os fios estão cheios de pipas. E esses meninos vêm aqui porque é uma corrente muito forte de ventos aqui, um lugar muito saudável, gostoso. Eu não posso falar assim, o vento sopra somente para lá. Sopra somente para lá. O vento, ele é soberano. Você não ordena, ele vem. Ele sopra de um lado, sopra do outro, mas ele vem. Alguns dias eles chegam aqui e não tem vento nenhum. Eles começam a correr na praça, correr, a pipa não sobe. Eles pegam, acabam desistindo e indo embora. Um dia que não tem vento, mas normalmente o vento está soprando. E o vento sopra na vida de todos, de um lado, de outro, sempre há essa corrente do vento. E Jesus está dizendo, eu não sei como vai acontecer, Nicodemos, o vento é soberano. Os que são nascidos do Espírito, que um dia o Espírito vai soprar sobre a vida das pessoas, e elas vão ser regeneradas, vão ser criadas em Cristo, vão nascer do Espírito para se tornar novas criaturas. Eu quero orar com você, mas vamos ouvir uma música antes, para que Deus fale muito ao seu coração, sua alma, sua vida, e que esta noite, se o vento está soprando aí, onde você está, você está entendendo a minha linguagem? É a bíblica. Não é que você vai abrir as suas janelas aí e sentir a brisa do vento. Não. É o vento do Espírito. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Mas se essa noite ele está soprando na sua vida, eu quero convidar você a crer nestas promessas benditas, confiar no Senhor e receber a salvação eterna. Deus pode fazer isso, meu querido. Meus irmãos, meus amados, Deus pode fazer isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.